Olá, queridos alunos, aqui é o professor Fábio Santos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia, oitavo ano. A temática de hoje, dando continuidade, o sujeito e o seu lugar no mundo, diversidade dinâmica na população mundial e local. Então vamos ver aqui o nosso slide de hoje, começando por a parte de objetivos. Então, no nosso objetivo aqui é identificar, através de mapas, a ocorrência dos fluxos migratórios na América Latina e entender as dificuldades que permeiam essas migrações. O outro ponto do nosso objetivo é verificar, por meio de leitura de imagens, como a mobilidade espacial tem transformado as paisagens das áreas rurais e urbanas. Ok? Então, eu queria começar na aula de hoje perguntando para você: você entendeu o que é a América Latina? Tem muita gente que entende a América Latina como um continente todo, completo, né? América do Norte, América Central, América do Sul, mas na verdade a América Latina faz parte apenas de um segmento do continente americano. E eu queria que você observasse nesse mapa aqui, esse mapa bem ilustrado, né, todo colorido aí, esses países aí, eles fazem parte da chamada América Latina. Apenas para relembrar, ela representa as porções geográficas centro e sul do continente americano, incluindo o México. É identificada pelos critérios históricos e socioeconômicos que equivalem às economias subdesenvolvidas da América, à exceção de Estados Unidos e Canadá. Por que a exceção de Estados Unidos e Canadá? Porque Estados Unidos e Canadá justamente fazem parte da chamada América anglo-saxônica, que é aquela América rica que nós falamos em outra aula anterior, ok? Então vamos dar seguimento aqui. Nesse outro slide a gente vai ter aqui a diáspora latino-americana. Então nós separamos nesse mapa, eu queria que você focasse bem nele, porque existem 4 áreas nele importantes, que começando pela área do México, você vai ter aí algumas informações a respeito dessa diáspora. E o que seria a palavra diáspora? Seria o deslocamento, a saída, a evasão dos povos de um determinado país em direção a outros. Então, na América Latina, essas principais diásporas, elas ocorrem, primeiramente, aqui temos o México como destaque, né? Quase 12 milhões de mexicanos vivem em algum destino da América, sendo que 87% deles em solo norte-americano. Bastante, né? A América Central, continental, ela tem cerca de 16 milhões de pessoas que migraram para os Estados Unidos e outra parte menor para o restante da América Latina. Só que aqui a gente faz uma ressalva nesta parte também, porque essa região da América Central em especial, existe muita gente também que se desloca para a região da Europa, mais especificamente a Espanha, devido à proximidade com o idioma espanhol. Então, muita gente ou se desloca diretamente para a América do Norte, Estados Unidos, ou vai para a Espanha tentar uma melhor realidade de vida lá, certo? Então vamos avançar. Nesse próximo bloco, nós temos aqui a região do Caribe. A nossa belíssima área do Caribe, uma das regiões mais belas do mundo, né? Com aquelas praias paradisíacas, lindas, que muita gente olha assim e diz: uma região como essa, muita gente não vai querer sair daqui. Mas a gente tem um grande fluxo migratório que sai de lá também. Desde o final dos anos 90, do século XX, cerca de 4 milhões de caribenhos saíram de seus países de origem. Os principais movimentos foram de haitianos, cubanos e principalmente para a rota dos Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos se tornou um celeiro de pessoas oriundas dessa região do Caribe também, da América Central e do México. E por último, não poderíamos deixar de falar da nossa última zona aqui de deslocamento no continente latino-americano. Que região é essa? A Venezuela, né? A famosa Venezuela, que atualmente vem sendo tão falada, né? A Venezuela, com o agravamento da crise econômica no país,
estimativas apontam que até o final de 2020, mais de 6,4 milhões de venezuelanos já saíram do seu território, fazendo um movimento de migração forçada na busca por recursos básicos de sobrevivência. Então a situação como é muito gravíssima na Venezuela, então essa diáspora ela ocorreu muito forte ultimamente. Então temos cerca de 1,5 milhão de venezuelanos hoje morando, por exemplo, na Colômbia, que é o país mais próximo. Se você observar aqui no mapa, né, o deslocamento é muito mais fácil sair da Venezuela para a Colômbia do que até mesmo para o Brasil, porque o Brasil existe toda uma questão de logística, eles saem para o estado de Roraima e de lá seguem para as regiões mais desenvolvidas do Brasil. Então esse fluxo de venezuelanos é muito maior para os países andinos do que propriamente para o Brasil. Mas ainda assim temos um grande fluxo de venezuelanos para o Brasil. Vamos dar continuidade aqui. Fluxos migratórios na fronteira México-Estados Unidos. Eita, essa parte chama muita atenção de muita gente. Por quê? Porque Estados Unidos e México sempre estão em constante conflito, né? E a questão do muro que divide esses dois países é uma grande problemática. Então nós colocamos nesse mapa aqui, que mostra claramente esse muro, tem algumas áreas aqui na nossa legenda, demonstrando cerca de pedestres, cerca de veículos, limites naturais e os fluxos migratórios. E eu queria chamar a atenção para 4 cidades. Temos a cidade de San Diego, na região dos Estados Unidos, uma região extremamente desenvolvida na costa oeste americana. E, em contraste, do outro lado do muro, temos uma área extremamente pobre, que é a cidade de Tijuana, no México. Essa mesma situação vamos encontrar, por exemplo, na cidade de El Paso, nos Estados Unidos, que é uma cidade bem desenvolvida. E do outro lado, lado mexicano, a cidade de Ciudad Juárez, que representa um dos lugares com maior índice de violência, não só no México, mas em toda a América Latina e, quiçá, do mundo, né? Índices muito graves em relação a essa parte de violência, infelizmente. E aí nós temos essas linhas de fuga, né? Essas setas direcionais que representam os fluxos migratórios nessa direção e nessa em relação aos Estados Unidos. Essa para cá, a gente vê uma inclinação indo para a costa leste e essa para a costa oeste americana. Vamos lá, seguindo. Então, eu queria mostrar aqui as migrações fronteiriças. As migrações, estudantes, fronteiriças, elas foram muito comuns até a década de 60. Por que isso ocorria? Porque na década de 60, o deslocamento entre países fronteiriços era muito simples, você sai de uma cidade para outra, né? Então, as questões de deslocamento não existiam tanta burocracia nesse deslocamento. Então, esse mapa, ele demonstra um pouco mais de como isso aqui funcionava. Essas setas de um país para o outro são setas bem curtas, né? Não sei se dá para vocês aí observarem bem, mas a gente vai dar um destaque maior aqui, quando a gente faz esse destaque, ó, separando aqui mais ao sul da América do Sul, a gente vai ter o bloco do Cone Sul da América do Sul, que representam justamente aqueles países denominados do Mercosul, aqueles que formaram o Mercosul com o Brasil, né? Toda aquela aliança entre aqueles países, incluindo o Brasil, e esse círculo aqui, ele representa esse deslocamento. Então é muito comum nessa região aqui a chamada migração pendular, que é aquela migração aonde as pessoas saem de manhã para trabalhar e retornam à noite para as suas residências. Isso ocorre também de forma internacional, porque existem cidades fronteiriças, como por exemplo Foz do Iguaçu no Brasil, e vamos ter a cidade do leste no Paraguai. Então, esse deslocamento de uma cidade para outra é muito comum. Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, para a cidade de Rivera, no Uruguai, também é muito comum esse tipo de deslocamento. Então, essa migração fronteiriça foi uma característica que marcou muito a partir dos anos 60.
Vamos lá dando seguimento a nosso slide e a gente vai ter aqui as transformações do espaço urbano e rural. Esse primeiro mapa mostra a região metropolitana do Recife e algumas setas. Aí você vai me perguntar, estudantes, essas setas, o que representam? São deslocamentos populacionais também aqui bem presentes, próximos a todos nós. Temos aqui uma representação do Recife e o deslocamento indo em direção à Zona Norte, em direção à Zona Oeste, em direção à Zona Sul e a mobilidade dessa população. O que foi que isso gerou? A gente vai ter aí um exemplo da Praia de Piedade, em Jaboatão, no ano de 1949, né? Muitos aqui nunca sonharam em imaginar a Praia de Piedade, essa imagem aqui. Vejam só, isso é a Praia de Piedade há mais de 70 anos atrás, estudante. Né? Talvez só alguns dos avós de vocês tiveram a oportunidade de conhecer a nossa belíssima Praia de Piedade como ela era antes. Mas essa mobilidade, o que é que ela provocou? A Praia de Piedade, atualmente, no mesmo local, vejam que transformação. Então nós temos, a partir do mesmo ponto, a imagem da Praia de Piedade com essa evolução urbana. Então, essa evolução ela é apresentada aqui por meio do expansionismo. Faz parte das transformações nas cidades, a mobilidade populacional que provocou o crescimento nas cidades e o processo chamado de metropolização. E o que é a metropolização? Veja aqui, um grande exemplo disso ocorre entre Recife, Jaboatão e municípios vizinhos. A partir do momento em que a cidade central, que é a capital Recife, ela se desenvolve, ela começa seu plano de expansionismo e segue além dos seus limites, indo até outros municípios vizinhos. É o que ocorreu com a nossa cidade de Jaboatão e aqui nessa região da Praia de Piedade, como o exemplo que vocês estão vendo, uma expansão que segue do centro do Recife, descendo pela Praia de Boa Viagem, até chegar à região litorânea de Jaboatão, pegando os bairros de Piedade, Candeias e Barra de Jangada. Ok? Nesse próximo slide aqui a gente falar sobre as transformações do espaço urbano e rural. E nesse mapa aqui vocês veem uma característica de saída, né? Que é a saída do homem do campo para regiões de melhor desenvolvimento. É a atração populacional. Então, neste caso aqui, a gente vai ter o chamado êxodo rural. A área rural de Petrolina, em Pernambuco, no passado recente, vejam essa imagem, o que é que ela está representando, né? E a partir desse mapa aqui, a gente vai ter uma outra seta contrária de retorno dessa população, atraída pelo quê? Veja o mesmo local modificado a partir de mesma área rural em Petrolina e Pernambuco, por meio da transformação da agricultura irrigável, que transformou esse lugar seco, né? Você observa a imagem aqui da vegetação xerófila formada pela caatinga, e aqui a gente vai ter nesse mesmo ambiente uma área completamente modificada e bem desenvolvida pela atividade agrícola irrigável do Vale do São Francisco. Então, o êxodo rural é um movimento migratório de saída da população do campo em direção à cidade. Contudo, esse movimento pode ser reverso quando mudanças importantes no campo passam a ser o ponto de atração, como um exemplo visto aqui. Ok? Então, a gente vai finalizar a nossa aula de hoje com esse desafio. Eu vou lançar para você aqui 3 perguntas. Não se preocupe, não precisa você copiar tão rápido. Você só precisa fazer um print da sua tela, bate uma fotografia e depois com calma em casa você responde. Ok, estudante? Então a primeira pergunta: país da América Central devastado por um grandioso terremoto que ajudou a acelerar feridas sociais graves e fez quase 1/3 da população migrar de seu território em busca de melhores condições de vida. Nós estamos falando de que país? Será da Jamaica, do Haiti ou da República Dominicana? Na segunda questão, atualmente existem diversos imigrantes venezuelanos espalhados pelo Brasil. Escreva em seu caderno uma das causas da migração de venezuelanos para o Brasil
e para outros países vizinhos. E por fim, a última, dê um exemplo de como a paisagem rural pode ser modificada e um outro de mudanças na paisagem urbana, frutos da mobilidade espacial. Ok? Então encerramos a nossa aula por aqui, espero que todos fiquem bem e um grande abraço para todos. Até a próxima aula, queridos alunos. Tchau, tchau.